Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Rafael Kaiser, sou System Engineer aqui na Palo Alto Brasil, na Palo Alto Networks Brasil. E seguindo a série do Mega Launch, nós iremos apresentar hoje o Advanced URL e DNS Security, que são duas subscrições de segurança que nós lançamos recentemente no nosso portfólio. Pouco antes de tá, a tela aqui está tudo certo. Bom, apenas para fazer uma introdução para quem não conhece nosso portfólio de serviços de segurança, fazer uma apresentação bem breve aqui. Então, o CDS, o que nós chamamos de CDSS, que são serviços de segurança providos pela nuvem, eles trazem informações e dados acurados e sempre atualizados para que a gente consiga não só identificar ataques, exploits, vulnerabilidades, enfim, mas também com que a gente consiga bloqueá-los o mais próximo possível de tempo real. O grande benefício do CDSS são as integrações, ou seja, as informações que nós temos em cada um dos serviços, elas são integradas verticais e horizontalmente. Então, vertical quer dizer que elas são utilizadas em grande parte do nosso portfólio, tanto no Strata, que é a nossa solução de Next Generation Firewall, para os serviços de cloud, que são os produtos da linha do Prisma, e do Cortex, que é o Endpoint e o XSOAR. E, além disso, a integração horizontal, que é extremamente importante, ou seja, quando um desses serviços identifica algum tipo de ameaça, essa informação é compartilhada entre esses serviços. Tá? Então, o objetivo é com que a gente tenha essa informação o mais atualizada possível, sempre com a curadoria aqui do Unit 42, que é a nossa central de inteligência, né? nosso centro de pesquisa, que vai fazer toda essa curadoria dessas informações. Bom, seguindo aqui para o tópico da nossa apresentação, por que o Machine Learning Inline é extremamente importante? Tá? E ele a estrutura, é a base das subscrições de Advanced URL e DNS. Bom, eu vou apresentar alguns dados rápidos para vocês, mas hoje a gente vive efetivamente num mundo onde existe guerra entre máquinas, né? Então, os atacantes eles não estão fazendo esses ataques manualmente, né? Eles estão utilizando uma série de metodologias, uma série de técnicas e utilizando massivamente automação e robô. Então, é humanamente impossível a gente conseguir escalar, ou a gente conseguir fazer todas as investigações e, enfim, a tomada de ação com humanos, né? Então, a gente precisa utilizar efetivamente a tecnologia de automação, a tecnologia de machine learning, inteligência artificial para escalar e conseguir identificar e bloquear esses ataques em tempo real. Então, tem uma frase bem interessante do nosso CTO e fundador, que é o Nir Zuk, que é basicamente "We are fighting machines, and someone clever once said, don't bring a human to a machine fight." Então, não traga um humano numa briga, numa guerra de máquinas. Então, hoje a gente vê uma explosão considerável da quantidade de websites na internet. E a grande dificuldade é justamente identificar quais desses sites, né, são verídicos e quais são maliciosos. Então, isso gera uma quantidade muito grande de riscos desconhecidos, ou seja, a gente não consegue identificar essas URLs, enfim, esses websites, a gente não consegue saber se ele é verídico ou não. Né? E isso acaba gerando da forma com que as tecnologias hoje são utilizadas, acaba demandando ou alguém tem que ser comprometido para que essa informação, né, do site malicioso seja compartilhada. Então, a abordagem baseada em categorização, a abordagem baseada somente em assinatura, ela não escala nesse caso de URLs, né? No caso
desses sites que estão disponíveis na internet. Então, o que nós estamos trazendo, né, o objetivo da gente ter atualizado e ter trazido essas subscrições novas é justamente para ter essa prevenção em linha, em tempo real. Tá? Então, justamente para identificar esses riscos desconhecidos e ser a prevenção do dia zero. Né? A gente tem uma preocupação muito grande com a entrega de serviço, a qualidade dos nossos serviços. Então, com isso, com esse lançamento, a gente vai garantir que exista o mínimo risco possível para os nossos clientes, evitando que eles sejam o dia zero, né, o paciente zero. Pouco antes de falar da subscrição em si, ou da tecnologia, eu preciso só fazer uma introdução do quais são as técnicas que estão sendo utilizadas hoje pelos atacantes para fazer essa camuflagem do conteúdo malicioso que eles hospedam nesses sites. Tá? Então, voltando um pouco no tempo, mais ou menos em 1999, surgiu esse termo SEO, que é Search Engine Optimization. Então, é como você constrói a sua aplicação para disponibilizar esse conteúdo para os bots de indexação do Google, Yahoo, Bing, enfim, para que você seja melhor ranqueado. Tá? E conjunto com o SEO surgiu esse termo cloaking, que é camuflagem. Né? Então, a gente vai ter dois tipos de cloaking. Né? O cloaking de server-side, ou seja, você vai analisar a requisição, seja IP de origem, cabeçalho do HTTP, enfim, uma série de informações para prover esse conteúdo. Então, a ideia é que, baseado na requisição, você entregue conteúdos diferentes. Bom, da mesma forma que existe os bots, né, desde o começo, esses bots verídicos, também foi utilizado bot de forma maliciosa. Então, os casos mais comuns antigamente era para roubo de informação. Então, por exemplo, um concorrente cria um robô para buscar informação do custo de um determinado produto que você tenha, para ter essa vantagem competitiva. E também de forma maliciosa, então fazendo scan, que são os crawlers, os spiders, né, na internet, buscando vulnerabilidade e assim por diante. Então, com isso surgiu-se a necessidade de fazer uma verificação, para saber se a requisição vem de um robô ou se a requisição vem de um humano. Então, aí surgiu o client-side cloaking, que, de forma bem resumida, hoje é baseado em JavaScript e CAPTCHA. Tá? Então, a ideia do CAPTCHA é justamente provar, você é um humano ou não, para aí sim liberar o acesso a esse conteúdo. Então, aqui representado o Sarah Connor, que foi, enfim, representado a batalha contra a inteligência artificial ofensiva. Tá? Então, resumidamente aqui, quais são as técnicas de cloaking mais utilizadas? Fingerprinting. Então, a gente vai ter fingerprinting por IP. Então, baseado, por exemplo, na origem, você vai determinar a geolocalização e jogar um conteúdo com linguagem diferente ou para um público específico. Cookies, referral, então, se ele já acessou algum site anteriormente, ou, enfim, já tem se ele aceita cookies, por exemplo, então alguns robôs mais básicos não aceitam cookie, é uma forma muito fácil de saber quando é um robô ou não, e user agent, para você saber se ele vem de um aplicativo mobile, qual aplicativo mobile, se vem de desktop, qual sistema operacional, assim por diante. Você pega essas informações e, baseado nisso, disponibiliza o conteúdo. E do lado de client-side é muito utilizado o JavaScript. Então, para verificar se realmente é um humano ali atrás, né? São desktop de um humano. E dentro do JavaScript, a gente tem a interação através de pop-up. Então, ele só libera o conteúdo daquele site se o usuário clicar no pop-up. Detecção de mouse, detecção de click-through, que é basicamente clicando em pedaços do site, e o CAPTCHA, efetivamente, como eu mostrei. Então, hoje são utilizadas essas duas formas, né? Para disponibilizar conteúdos diferentes baseado no público. Bom, e aí, onde entra essa técnica? Como os atacantes utilizam essa técnica
de forma maliciosa. É basicamente a mesma coisa, né? São basicamente as mesmas técnicas utilizadas de forma maliciosa. Então, quando um atacante cria um site para hospedar, por exemplo, uma campanha de phishing, para fazer um drive-by download, ou seja, deixar lá um artefato malicioso para o usuário fazer download, ou eventualmente um site que vai fazer comando e controle, ele vai utilizar essas técnicas. Então, fingerprint, em casos mais avançados, quando o ataque é direcionado, ele vai criar uma técnica chamada watering hole, né, que é um ataque direcionado, onde ele vai limitar o range de IP do cliente. Então, a origem tem que vir daquele range de IP. E também bloquear ranges de IPs de, por exemplo, de crawlers e spiders, robôs que buscam justamente identificar esses sites e colocar ele em blacklist. Tá? Fingerprint referral da mesma forma, então, para garantir que quem esteja acessando esse site malicioso seja realmente humano e não um robô. E regras de timing e randomization. Então, timing é muito utilizado uma técnica de one-time website, ou one-time link. Então, principalmente em ataques de phishing, esses atacantes eles enviam uma quantidade massiva de links. Esses links têm vida de só um clique. Ou seja, se alguém clicar nele antes, esse link já não vale mais. Então, ele ou é apagado ou o conteúdo deixa de ser disponibilizado ali. Então, uma forma deles camuflarem efetivamente o dado ou a informação maliciosa ali. E randomização tem uma série de formas, né? Então, ele só vai ativar esse conteúdo malicioso em um determinado dia, em um determinado horário, assim por diante. E eles também utilizam client-side. Então, eles utilizam já uma série de JavaScripts maliciosos ali, que também tem as mesmas detecções para garantir que seja um usuário e não um robô de uma empresa de segurança, e escondem esses sites atrás de CAPTCHA. Tá? Então, isso torna muito difícil a detecção desse site malicioso, enfim, desse site hospedando conteúdo malicioso antes de um ataque. Tá? Então, peguei duas menções aqui embaixo de alguns estudos da Universidade da Califórnia, MIT e outros institutos que já estão analisando esse TPP, né, essa tática, técnica, tática e procedimento, desde 2011. Então, não é algo novo, mas tem sido utilizado de uma forma muito agressiva recentemente, de uma forma muito mais avançada. Tá? Então, traz um risco muito grande. Então, de forma bem resumida aqui, fazer análise do JavaScript é muito difícil. Existe uma série de técnicas de obfuscação, até encriptação do conteúdo inteiro, então fica muito difícil saber o que ele está fazendo ali. Então, é muito difícil criar um mecanismo de segurança para fazer essa análise e identificar aquele conteúdo malicioso que está ali embaixo. Tá? Então, aqui ao lado direito, a gente tem um exemplo de utilização do cloaking de forma maliciosa. Então, para o humano aqui, é disponibilizado o conteúdo, e para robôs, ele geralmente disponibiliza um outro conteúdo. Tá? Isso para conteúdo malicioso e também pode ser utilizado de outras formas. Então, algo infelizmente tem acontecido utilizar fake news, por exemplo, né? Então, isso daqui é uma das formas que é utilizado de forma ou maliciosa ou não tão bem intencionada. Então, ele pode colocar para robôs de indexação um conteúdo fake e para humanos outro conteúdo. Então, aqui isso é para fazer ranking lá na pesquisa no Google, Bing, Yahoo e assim por diante. Bom, o que a gente está trazendo? Né? Tendo esse cenário de alta complexidade e a volumetria muito grande dessas URLs, a gente justamente está embarcando essas tecnologias de machine learning, inteligência artificial nas nossas plataformas, começando pelo Strata, justamente para identificar isso em linha, né? Evitar que nossos clientes sejam paciente zero. Bom, falando agora
do lançamento da Advanced URL, né? Então, nós já temos aí há anos uma subscrição chamada de URL Filtering, ou PanDB, que ela justamente vai fazer a categorização dos websites, né? Então, hoje, se me fala a memória, são 74 categorizações diferentes, então, social media, empresas do setor financeiro, e-commerce, assim por diante. E baseado nessas categorias, o administrador consegue criar uma série de regras. Então, não só para fazer decriptação seletiva, para fazer controle efetivamente dos acessos a sites, evitar que determinados sites sejam acessados pelos usuários, a criação de política e assim por diante. Com o lançamento do Advanced URL, a gente está trazendo uma camada a mais, ou seja, todas as funcionalidades do URL Filtering, elas continuam funcionais, mas agora com o processamento em linha, utilizando Machine Learning, para identificar justamente esses casos avançados, esses ataques mais avançados. Bom, quando a gente fala de Machine Learning em linha, a gente vai ter duas soluções, tá? Bom, como eu tinha comentado, nós temos aqui o URL Filtering, que é a nossa primeira subscrição. Ele vai fazer categorização, alerta, bloqueio, então controle do acesso baseado em categorização. Então, quando há uma requisição para o Firewall, ele vai procurar na base do PanDB qual que é a classificação desse site, volta-se a classificação e, baseado nessa classificação, ele vai tomar a decisão, né, em cima das regras criadas ali pelo administrador. Com o Advanced URL Filtering, com a versão 10 do PanOS, que foi lançado no começo do ano, a gente trouxe esse processamento de Machine Learning em linha para o Next Generation Firewall. Tá? O que é importante mencionar aqui? Nós temos duas soluções, né? duas formas de utilizar o Machine Learning. Então, para clientes Palo Alto hoje, que tem o URL Filtering e já estão rodando na versão 10, é possível utilizar esse processamento de Machine Learning em linha para dois casos, né? Que é a identificação de exploits via JavaScript e casos de phishing. Tá? Então, apenas atualizando para a versão 10 do PanOS e tendo a subscrição, você já consegue utilizar o Machine Learning. Tá? Mas é um ponto importante, são dois casos, né? São dois métodos de inteligência artificial aqui, né? Vamos colocar assim, algoritmo. Então, que é JavaScript e phishing. E a gente vai ter o segundo, que é o objetivo da nossa apresentação aqui, o lançamento do Seattle, que é o Advanced URL Filtering. Então, ele vai funcionar de uma forma muito similar ao PanDB. Então, a requisição é feita, o extrato ele vai fazer uma pesquisa no PanDB e, baseado numa categorização, se for uma categorização de alto risco ou uma categorização que o administrador designar, esse processamento, né, dessa análise do Machine Learning é feito na nuvem da Palo Alto. Tá? Esse Machine Learning ele vai fazer todas essas análises e, ao contrário do URL Filtering tradicional, que é categorizado, aqui ele vai funcionar de uma forma muito similar ao Wildfire, que, para quem não conhece, é nosso serviço de sandboxing, né, de anti-malware. O Wildfire funciona com um conceito de veredito. Né? Então, ele vai fazer a análise e vai voltar com veredito, se é benigno, grayware ou se é maligno. Tá? Então, o Advanced URL vai funcionar da mesma forma. Ele vai voltar com veredito para o Firewall e, baseado nisso, o Firewall toma a ação ou de liberar o acesso desse usuário ou de bloqueá-lo. A parte importante é que toda essa comunicação, desde a requisição do usuário, sobe para a nuvem, processamento no Machine Learning e retorno para o Firewall toma mais ou menos menos de 40 milissegundos. Então, é algo muito rápido, não chega nem a ser perceptível para o usuário. Tá? E aqui, o interessante é que no Advanced URL Filtering, e só explorando um pouco mais aqui,
os módulos de detecção de machine learning, eles não são limitados, ou seja, a gente está fazendo um lançamento de módulos diariamente. Ao contrário do PanoS 10.0, que eu comentei ali na frente, que somente tem 2, aqui, vamos colocar assim, ele é infinito. Então, conforme nossas equipes de análise e desenvolvimento identificam novas formas de evasão, a gente vai adicionando esses novos módulos, tá? Bom, então aqui só para encerrar a parte do URL, a gente seguir para o DNS, o que é importante a gente utilizar, importante qual é o valor de ser utilizado o Advanced URL Filtering, tá? Ele vai embarcar toda a tecnologia do URL Filtering padrão, né, toda a parte de categorização, utilização dessa categorização para regras, seja de bloqueio, seja para SSL, a parte de credential theft, que também vai continuar aqui no Advanced URL Filtering, só que trazendo justamente a detecção, a possibilidade de detecção dessas evasões avançadas. Então, a gente consegue, em linha, em tempo real, identificar esses sites nunca vistos, fazer análise e identificar se ele é maligno ou não, esses sites links de uso único, malvertising, que geralmente utiliza todas essas técnicas aqui, mas com Edge, né? Então, uma propaganda no Google da vida, justamente para chamar esse usuário e clicar ali, identificar esses conteúdos atrás de técnicas de cloaking. Então, com todas aquelas técnicas de cloaking que eu mencionei, os nossos mecanismos de machine learning conseguem identificar o conteúdo malicioso, tá? E bloquear, ou seja, evitar que os usuários acessem ele. E casos de comando e controle, filtração de dados aqui também, tá? Bom, seguindo aqui, outro lançamento é o DNS Security, que também é uma subscrição que a gente está trazendo no Seattle Launch. Da mesma forma em que a gente tem essas URLs maliciosas, bom, elas estão atreladas a um DNS, né, que é basicamente um dos cores da internet. Então, a volumetria, e só dados existem muitos dados diferentes ali, mas só por uma referência, a gente tem hoje em torno de 3,5 a 4 bilhões de e-mails de phishing sendo identificados por dia. E a grande maioria deles vem de domínios novos, vem de URLs novas. Tá? Então, a dificuldade da identificação desses domínios maliciosos também é muito grande. A gente precisa de um mecanismo de machine learning, de inteligência artificial, justamente para escalar e identificar essas novas ameaças aqui. E um dado muito importante é que o DNS hoje é um dos vetores principais ou que é utilizado em comprometimento, em ataques, seja de vazamento de dados, seja para comando e controle de um malware, um ransomware. E por que ele é muito utilizado? Né? Geralmente, o DNS não existe um cuidado tão grande na segurança de DNS como em outros protocolos. Tá? E isso abre um vetor de ataque muito grande. Eu vou mostrar alguns casos de uso ali, mas essencialmente o DNS, assim como outro protocolo, ele pode receber tráfego encapsulado. Ou seja, você consegue utilizar o DNS para encapsular conexões SSH, conexões de outros protocolos, e com isso abrir um vetor ali, uma possibilidade do atacante fazer um comando e controle, fazer filtração de dados. E como esse controle do lado das empresas o cuidado não é tão grande, isso gera um risco enorme, tá? E com esse lançamento do DNS Security, a gente traz essa identificação em tempo real. Tá? Então, com uma referência que hoje a gente consegue identificar um domínio malicioso 9 dias antes de um vendors que são, a gente coloca aqui entre aspas, um vírus total ou um OSINT, né, que é uma ferramenta de
informação de ameaça de open source. E, bom, quando a gente está falando de minutos fazem diferenças, evidentemente em 9 dias é algo chega a ser inaceitável no ponto de vista de segurança, tá? Bom, quais são as técnicas, algumas das técnicas que a gente está trazendo aqui, né, garantindo o bloqueio com o DNS Security? Então, como eu mencionei, o DNS ele pode ser utilizado para exfiltração de dados, tá? E a gente tem algumas formas que essa exfiltração de dados pode acontecer. É uma exfiltração de dados de alta volumetria, então isso acaba gerando alertas ali ou uma instabilidade na rede e acaba sendo identificada pelo administrador, mas tem um caso que é muito difícil de ser identificado, que é o tunelamento super devagar, né? E de forma bem rápida aqui, tá? Vocês conseguem observar que tem números e letras, né? Assim como criptografia, se você fizer análise de um payload, você vai ver números e letras. Então, efetivamente, você consegue fazer com requisições de DNS um tunelamento ali. Você consegue quebrar pedaços da informação, jogar como uma requisição para o DNS malicioso, e o DNS malicioso consegue responder com um recorde TXT ou next domain com uma resposta, e ali que isso fecha, né? No final, junta-se todas essas informações e vira uma conexão normal, tá? Utilização para ele fazer o callback, então aqui utiliza-se uma forma muito similar, né? Aqui a gente utiliza esse termo DGA, aparece bastante, né? Que é domínio gerado por algoritmo ou domínio gerado automaticamente. Então, os atacantes eles utilizam esses algoritmos para justamente criar esses domínios aqui. O DGA tradicional ele foi criado com uma métrica de rastreamento para propaganda, né? Só que hoje é utilizado de forma maliciosa. Então, os atacantes utilizam isso para criar centenas até milhares de domínios justamente para executar esses ataques. E hoje é utilizado uma outra técnica que chama DGA por dicionário. Então, ao invés de criar esses números e letras randômicos, ele vai utilizar palavras-chave aqui, criando esses domínios também com o mesmo objetivo, né? Ou C2, ou exfiltração de dados. E a gente tem um outro caso aqui, que é o Dangling DNS, que é quando alguma zona DNS não foi configurada de uma forma segura, o atacante consegue acesso administrativo e muda, né, ou utiliza desse domínio verídico, apontando para fins maliciosos aqui. Então, com o DNS Security, o que a gente está trazendo, né? Então, não só o bloqueio de domínios maliciosos conhecidos, ou domínios já conhecidamente ruins, domínios de DGA e tunelamento. E está trazendo essas técnicas mais avançadas aqui em processamento em linha, em machine learning. Fast fluxing domains são domínios que mudam de IP, de destino, muito rapidamente. Então, você acaba sendo muito difícil de identificar quando esse IP qual que é o uso, né, malicioso, né? Se está sendo para C2, vazamento de dados, enfim. DNS rebinding, que você faz o apontamento de uma zona para outra, dicionário de DGA, outro slow DNS tunneling, né? Então, geralmente, para vazamento de dados aqui, a gente vai ter um caso muito difícil, né? Então, a identificação desses casos de vazamento de longa duração, Dangling DNS attacks que eu mencionei, né? Quando uma zona verídica é utilizada de forma maliciosa, NXNS, isso daqui é uma tática de propagação, né? Isso aqui é basicamente utilizado para ataques de DDoS, né? de replicação DNS. Foi muito utilizado pela botnet Mirai, inclusive, e com o machine learning a gente consegue entrar numa era preditiva, ou seja, baseado em critérios iniciais aqui de análise, a gente já pode prever que aquele DNS ou aquele domínio seja utilizado de forma maliciosa, tá?
que é importante mencionar aqui, pessoal? Tanto para o Advanced URL, tanto quanto para o DNS Security, eles funcionam já a partir da versão 9.0 do PAN-OS. Tá? E uma grande vantagem do DNS Security, você não precisa fazer alteração de infraestrutura, ou seja, você não precisa mudar os DNS resolvers dos seus clientes, dos seus servidores, assim por diante. Tendo o firewall em linha e com essa subscrição, todas essas análises são feitas sem qualquer tipo de mudança de infraestrutura. Tá? Bom, seguindo aqui com alguns outros tipos de ataque que a gente vai fechar ali no caso de uso principal, um caso bem, uma tática bem proeminente alguns anos atrás eram DNS homógrafos. Tá? Então, de forma bem resumida aqui, tudo que a gente geralmente escreve está em língua, tá num dicionário latino do Unicode. Mas existem outros dicionários, chinês, japonês, cirílico e assim por diante. Então, existe uma série de caracteres que são muito similares às letras do alfabeto latino, só que eles apontam para um outro caractere quando processado pelo DNS ou pelo um serviço web, por exemplo. Então, aqui a gente tem www.google.com, forma latina. Aqui você consegue utilizar outros caracteres para gerar esse www.google.com. Quando a gente está falando principalmente no ataque de phishing, os usuários talvez não percebam, mas no final da história ele vai estar sendo enviado para um endereço completamente diferente. Tá? E aqui tem uns exemplos da Microsoft também. Então, isso daqui é o que o usuário vai ver, ou seja, que a máquina vai processar ali na tela, vai pintar na tela, mas no final da história a chamada vai estar sendo para esse cara aqui. Então, ataques homógrafos ainda continuam acontecendo, apesar dos top-level domínios aqui, .com, .net, eles já terem um controle maior, e alguns browsers já terem esse controle para não printar o Unicode e printar esse encoded aqui, mas em alguns top-level domains ainda não existe esse cuidado. Né? Então, essa é uma técnica que é muito utilizada em phishing. Tá? E é outro caso que a gente consegue ajudar identificando isso e bloqueando em tempo real. Tá? Bom, como é que o DNS Security funciona? Então, a aquisição do DNS é feita, ele vai bater no Strata, o Strata vai consultar a nuvem do DNS Security, onde ele vai fazer essa verificação horizontal, ou seja, se algum site malicioso foi identificado anteriormente, ele já vai ter essa informação, né, e a gente já consegue tomar a decisão de bloqueio. Mas até por uma questão de ter mais informação, essa requisição é enviada para o DNS de destino. Esse DNS de destino vai responder, a gente vai bloquear a requisição ou dropar ou mandar um sinkhole, né, que é um endereço da Palo Alto, para facilitar a investigação em caso de NAT, por exemplo. E a ideia é que quando haja esse retorno, que a gente tenha a informação, né, deste atacante, ou deste domínio malicioso ali na nossa base de dados. Bom, fechando, para encerrar aqui, pessoal, por que é importante, né, e por que a união desse Advanced URL Filtering e DNS é super importante? Porque, primeiro, uma vez que você tenha uma proteção de DNS, ele já vai bloquear no início, ele não vai deixar nem acessar eventualmente um site malicioso, sem contar bloquear casos de comando e controle, situação de dados e assim por diante. Mas se esse site ou esse domínio não for identificado ainda, a gente tem uma segunda camada de análise, justamente para identificar esse conteúdo malicioso escondido, né, nesses websites. E com isso, ter essa informação e bloquear, evitar que o usuário acesse esse conteúdo malicioso ali, tudo em linha, em tempo real. Tá? Para fechar mesmo agora, pessoal, qual que é o principal caso de uso aqui? Phishing. Então, evidentemente, o comando e controle, filtração de dados e outros casos são extremamente importantes, extremamente relevantes no nosso dia a dia. Mas para que eles aconteçam, tem que ter um vetor inicial.
Então, o usuário tem que ter acessado alguma coisa, alguma coisa tem que ter entrado na máquina para efetivamente esse comando de controle ou essa filtração acontecer. Isso geralmente vem através de phishing. Então, phishing, geralmente, quando a gente pensa em phishing, aquele phishing massivo, né, que geralmente vem com um e-mail spoofing, né, utiliza um e-mail verídico, que seria um e-mail verídico diferente do e-mail que vai no envelope, hiperlink, né, obviamente que nossos usuários, com o treinamento que a gente traz para ele aqui, por exemplo, nesse caso, ele vai ver que esse hiperlink aqui, Become a Millionaire, ele está utilizando um ataque homógrafo, então ele não clicaria, ou pelo menos passaria o mouse em cima. Passando o mouse em cima aqui, ele vai ver que tem o Nigerian Prince Makes You Rich .work, então eles jamais duvidariam da benevolência desse príncipe nigeriano que sempre vem distribuindo dinheiro, mas algo que chamaria a atenção deles é usando um top-level domain .work, que não tem os mesmos controles de segurança que um .com, então isso poderia ser um ataque de phishing e assim por diante. Mas comentários à parte aqui, a grande dificuldade do phishing são justamente essas técnicas combinadas, né, junto com a engenharia social, que é para apontar um conteúdo para aquele usuário clicar, acessar um site e fazer o download de algum artefato malicioso. Então, principalmente em casos de spear phishing, onde é designado, onde é apontado para uma empresa, onde o atacante tem muito tempo para fazer essa análise, são casos muito difíceis de ser identificados. Então, a união do URL, o Advanced URL Filtering em DNS, vai justamente quebrando esses vetores de ataque e garantindo que a gente tenha um nível de segurança muito maior em tempo real, que não haja, para que nossos clientes não sejam o paciente zero aqui. Tá? Então, pessoal, para quem já é cliente, não percam tempo, vocês conseguem aqui fazer o trial do Advanced URL Filtering e do DNS Security. Então, caso vocês tenham interesse, contatem um dos nossos parceiros, entrem em contato conosco, a gente ajuda vocês com esse processo. E é isso. Obrigado pelo tempo de vocês, espero que tenham gostado. Eu vou ver agora perguntas aqui. Temos perguntas? Eu respondi pelo QA, Kaiser. Acho que tá bacana. Acho que é realmente agradecer a todos. Só lembrar que a gente tem mais algumas sessões na semana que vem. Então, a gente tem sobre SaaS, sobre Prisma Cloud, sobre Cortex XDR e XOR. Então, são as últimas 3 dessa sequência que a gente vai fazer. E que todas essas apresentações, elas estão gravadas. E elas estão sendo salvas dentro do nosso canal do YouTube de Palo Alto Networks Latam, está sendo disponibilizado para vocês por e-mail. Então, vocês podem entrar lá também para assistir esse conteúdo de novo, enfim, ver uma parte que não ficou claro, e o nosso time fica à disposição também para apoiar vocês em qualquer necessidade. Perfeito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tenham um bom dia e até a próxima. Até a semana que vem.